A sétima taça da ira de Deus marca um ponto de virada na história, um momento em que o destino da humanidade é selado, onde toda arrogância humana vai ser humilhada. E o plano de Deus em governar o mundo através de Jesus avança para o seu triunfo final. Então, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 17, assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Então, João, ele está ouvindo a voz de Deus, que está no trono. Ele está dizendo que o seu plano de vingança está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Então está dizendo que dentro da escala Richter, você pode imaginar, né? Esse terremoto vai abalar o mundo inteiro. Vai fazer com que as grandes cidades elas venham cair por terra. Então, esse terremoto, até o próprio profeta Isaías disse, né, que a terra cambaleará como um ébrio. Você vê que os profetas também viram esse grande e terrível dia do Senhor. Continua o texto dizendo: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E aí da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então Deus, ele vai se lembrar da grande Babilônia, desse sistema corrupto que se opõe às verdades de Deus e que tem como moeda de troca o sangue dos santos, o sofrimento daqueles que têm o testemunho de Jesus. A grande Babilônia, desde os tempos antigos, lá do Gênesis, ele representa esse sistema humano que tenta se estabelecer sem a aprovação divina, sem a adoração a ele. O Senhor diz: Eu me lembrarei da grande Babilônia. Que muitos dos reis da terra procuram a grande Babilônia para eles se estabelecerem, os grandes mercadores, as pessoas que desejam alguma coisa, que desejam riqueza e se envolvem com a grande Babilônia, com esse sistema corrupto. E muitas vezes esse sistema ele tem entrado dentro das igrejas para manipular a mente da liderança, para fazer com que as verdades se misturem com as mentiras do diabo. Porque o diabo, quando entra na igreja, ele não entra para tirar a verdade de Deus assim. Ele coloca as heresias, que é uma das fontes de alimento para demônios. A grande Babilônia, ela está marcada pelo Senhor. O dia e a hora para que Deus possa se vingar dela e de todos aqueles que se prostituírem com ela. Continua dizendo: E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então aqui está dizendo que toda a ilha fugiu, né? Então nós podemos entender que grandes tsunamis, por conta desse terremoto, vai acontecer no planeta Terra, a ponto de fazer com que as ilhas, tanto grandes quanto pequenas, elas venham a desaparecer. Olha que dia terrível vai ser esse. E depois ele diz que vai cair do céu pedras de saraiva, né? Quando a gente vê uma chuva de saraiva, nós vemos aquelas pedrinhas pequenininhas, mas aqui vai ser do peso de 45 quilos mais ou menos, que é o peso de um talento. E, infelizmente, a parte mais triste de tudo isso aqui é que os homens vão continuar blasfemando, vão continuar amaldiçoando aquele que vive eternamente, vão continuar proferindo palavras desagradáveis, palavras contra o Altíssimo. Eles não vão se arrepender. Aliás, eles são incapazes de se arrepender, porque a sua praga era muito grande. Ou seja, a praga da saraiva vai destruir casas, vai destruir cidades. Imagina 45 quilos vindo do céu, a explosão, a destruição que vai acontecer. Então, a sétima taça fala desse momento crucial da humanidade, esse momento em que está
passando por uma transição em que vai ser estabelecido o governo de Cristo. Cristo vai chegar nessa terra, numa terra caótica, em que ele vai precisar colocar tudo no lugar. As fontes das águas, os mares, os peixes, tudo que foi abalado pelas taças da ira de Deus. Cristo, ele vai estabelecer a ordem. E ninguém vai fazer oposição a Deus, porque o Senhor vai destruir o ímpio. Ele vai fazer com que o anticristo e o falso profeta sejam lançados vivos no lago de fogo e enxofre, ou seja, esses dois homens vão estrear 1000 anos antes do juízo final de Deus. E a palavra do Senhor também diz que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então a terra vai experimentar uma verdadeira alegria, paz, sem fim, a ordem. A Bíblia diz que o governo de Cristo vai ser pesado, ele vai vir com vara de ferro. Todos o obedecerão. Ele tem a paz que o nosso coração precisa. Ele tem o descanso que nós tanto buscamos. Por isso nós não podemos negar Jesus. Aquele que vai vir antes dele não vai fazer a verdadeira paz, a verdadeira segurança. O Senhor vai provar a fraude do governo do anticristo, que nada vai poder fazer diante da ira do Deus Todo-Poderoso. Então eu convido você a fazer essa reflexão sobre a sua vida. Momentos de grande tribulação que muitas vezes nós passamos, que tenta o tempo todo fazer com que venhamos a apostatar da fé, que tenta nos levar a blasfemar de Deus como esses homens aqui blasfemarão naquele grande dia. E tudo que nós precisamos fazer é manter a nossa fidelidade ao Senhor, porque o Senhor chama os fiéis da terra. Aqueles que acreditam nas suas promessas, esses vão participar do seu descanso, esses vão entrar no milênio de Cristo. E Deus vai estar dando essa recompensa a todos aqueles que o amam. Amém? Que você possa ter aprendido, assim como eu, a aguardar pelo cumprimento das promessas do Senhor, porque Ele é fiel.